Gente, pra quem não me conhece, eu sou o Nego e esse é o Programa do Nego. E hoje no nosso programa vamos bater um papo pelo telefone surpresa com o Gustavo. Vamos ver se ele está em casa. São 2 horas da manhã e tomara que ele esteja. Gustavo? Nego? É tu? Ah, claro, é minha avó, quem sabe. E é isso, Gustavo. Gustavo, me conte mais dessa ideia, né, de fazer esse trabalho documentário. Olha, eu achei interessante porque, além de eu aprender mais sobre a história, eu pude repassar esse conhecimento para outras pessoas. Ok. E por que o documentário e não falado? Cara, eu preferia fazer uma coisa mais legal, né? Mas isso também foi bom. E a professora, o que você acha dessa professora? Olha, apesar dos palavrões, ela é gente boa pra cacete. E conte uma piada para nós. Sei que não tem nada a ver com o trabalho, mas você poderia contar uma piada que tenha graça, pelo amor de Deus. Uma piada? Beleza, então. Como vocês infringiram as leis aqui, vocês vão levar 20 chibatadas cada um, mas tem um direito antes. Aí, tá, beleza, fazer o que, né? Chegou a vez do americano. Aí o americano falou, bem, como desejo, eu vou querer que amarre um travesseiro nas minhas costas. Chegou lá, pá, 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 na 10ª chibatada, o travesseiro se partiu, levou na bunda. Chegou a vez do argentino. O argentino, querendo dar uma despertinho, né, falou, eu vou querer que amarre 2 travesseiros em minhas costas. Aí, beleza. Chegou lá, na 15ª chibatada, pá, levou na bunda também. Chegou a vez do brasileiro. Aí o policial disse assim, pô, cara, brasileiro, gente de raça, trabalhador, você merece 2 desejos, cara. 2? Então beleza, né? Aí o brasileiro diz assim, bem, como primeiro desejo, eu quero 200 chibatadas e não 20. O guarda assustado assim, pô, 200? Que isso, cara, por quê? Aí o brasileiro, como segundo desejo, eu quero que se amarre o americano e o argentino nas minhas costas. Viu? Bom? Muito boa piada. A filha tá rindo ao mirar. Ô, Gustavo, a última pergunta pra você. Pode ser, Gustavo? Gustavo? Ele já deve estar acompanhando nosso programa, deve ter desligado, né? Então, depois do intervalo, você vai ver o documentário que está no cinema de Christian Fonseca, Vanessa Cunha e Gustavo Lima sobre a Guerra do Vietnã. Um beijo do Nego! Uou! Você que está em casa sabe que perder um ente querido não é fácil. Agora imagina se este ente querido for você. Como é que fica? Sua família precisa estar preparada, não é verdade? Dá uma olhada nesse lugar. Cemitério Jardim da Eternidade. São 80 mil metros quadrados de área. Eu vou repetir. 80 mil metros com viveiro de pássaros, lago, capela ecumênica. Um espetáculo. Você nunca viu nada igual. E agora a melhor parte. Meninas, por favor, o preço. Você que está em casa deve estar se perguntando. Tá, mas quanto custa tudo isso? 40 mil? Não. 30 mil? Também não. Só 8 mil reais. Mais de 8 mil? Só 8 mil reais. Mais de 8 mil? Só 8 mil reais. Isso deve ser um engano. Isso mesmo, 8 mil jazigo. Tá muito barato, hein? E as 10 primeiras pessoas que chegarem agora ganham uma lápide personalizada. Isso mesmo, essa aqui é do seu Joacir, mas ela pode ser sua. A hora é agora. Cemitério Jardim da Eternidade. Vem pra cá. Ocorreu entre os anos de 1959 e 1975 e é considerado o mais violento conflito da segunda metade do século XX. Laos, Vietnã e Camboja faziam parte de uma região conhecida como Indochina. Estavam sob o domínio francês e queriam a independência. Para entender melhor o conflito, é preciso saber que durante a Segunda Guerra, o Japão invadiu e dominou esta região. Com o objetivo de combater os orientais, os vietnamistas, liderados por Ho Chi Minh, líder revolucionário, se reuniram e formaram a Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã.
ligado ao Partido Comunista. Os primeiros conflitos ocorreram em 1941, ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Quando esta terminou, começou o processo de descolonização, que originou uma nova luta entre as tropas francesas e guerrilheiros da Liga para a Independência do Vietnã. Derrotados, os franceses tiveram que aceitar a independência. Em 1954, a Conferência de Genebra reconheceu a independência de Camboja, Laos e Vietnã. Outra medida tomada estabeleceu que o Vietnã ficaria dividido em no Vietnã do Norte, socialista governado por Ho Chi Minh, e Vietnã do Sul, capitalista governado por Ngo Dinh Diem. Essa divisão estaria valendo até as eleições para a unificação do país em 1956. Em 1955, Ngo Dinh liderou um golpe militar, tornando-se um ditador. Dinh cancelou as eleições, proclamou a independência do Sul, brigou com os budistas, perseguiu nacionalistas e comunistas, e seu governo foi marcado pela corrupção. Os americanos o apoiaram, porque estavam convencidos de que os nacionalistas e comunistas de Ho Chi Minh ganhariam as eleições. Isso não era bom, pois se os comunistas ganhassem, acabariam influenciando outras nações a segui-los. Os Estados Unidos passaram a colaborar com o Vietnã do Sul, enviando armas, dinheiro e conselhos militares. Tudo isso fez com que surgissem os movimentos de oposição, Frente Nacional de Liberação, apoiados pelo Vietnã do Norte, juntamente com seu exército de Vietcong. Apoiados pelos americanos e suas armas poderosas, os sul-vietnamitas atacaram por 10 anos o norte. Porém, depois que algumas embarcações americanas foram bombardeadas no Golfo de Tonkin, o presidente Lyndon B. Johnson ordenou bombardeios de represália contra o Vietnã do Norte. Esse fato marcou a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1965. Em 1968, as tropas do Norte e os Vietcongos fizeram a chamada Ofensiva do Tet, ocupando inclusive a embaixada americana em Saigon. Isso fez com que os americanos sofressem sérias derrotas. A guerra continuava e os americanos não estavam muito felizes. Várias manifestações foram realizadas contra a participação dos Estados Unidos na guerra. Em 1972, durante o governo do presidente Nixon, os Estados Unidos bombardearam a região de Laos e Camboja, utilizando inclusive armas químicas, que não adiantou, pois os guerrilheiros continuavam lutando. Os guerrilheiros se saíram melhor, principalmente pelas vantagens geográficas, já que conheciam bem a região. Os americanos se retiraram do conflito em 1973, porém, a guerra só foi encerrada de fato dia 30 de 4 de 1975, pois havia alguns conflitos contra o norte. Em 1976, o Vietnã se reunificou e passou a se chamar República Socialista do Vietnã. A guerra foi um dos maiores conflitos do século XX. Durante todo o desenrolar da guerra, os meios de comunicação do mundo inteiro divulgaram a violência, a intensidade do conflito, além de falarem sobre o mau desempenho dos americanos, que investiram bilhões nessa guerra. Foi nessa guerra que os helicópteros foram usados pela primeira vez. Como em toda guerra não existe vencedores, somente vítimas, calcula-se que em milhões de pessoas civis e militares morreram. Também vários filmes representam essa época, como por exemplo Rambo 2. Just you know why you and باندا ما يتقلهاش لا. Muito obrigado pela sua audiência. Tomara que tenha gostado. E agora...
Um beijo no nego.